Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um momento do nosso evento, né? Hoje, dia 19 de junho, a conversa vai ser sobre RPG e História, conversas com Matheus de Carlos Lacerda. Eu dou as boas-vindas aos convidados, aos alunos que estão no YouTube, à professora Regina Reich, ao Matheus, ao Jossa, e bola para frente, viva a cultura, viva a educação. É com a senhora, professora. Um bom dia a todos. Hoje é o último dia do nosso evento, que se chama Encontros, Conversas a propósito de exposições por vir, e faz parte da programação geral da 21ª Experiências Museológicas. Para quem não sabe, as experiências museológicas é o resultado da pesquisa de alunos da graduação em História da Universidade Estadual Vale do Acaraú. É o fruto de duas disciplinas, Prática Museológica e Ação Educativa em Museus, e os encontros, este primeiro encontro, faz parte também de uma experiência que é trabalharmos o alargamento das perspectivas educativas de museus, não é? Então, esse é um momento de conversa a respeito dos temas relacionados principalmente aqueles trabalhos que estão sendo desenvolvidos em ação educativa em museus. Nós já tivemos 2 dias bastante intensos, quinta e sexta-feira. Hoje não será menos intenso. Já tivemos momentos de reflexão teórica e momentos de troca de experiências e vivências surpreendentes, extraordinários, cada um dentro do seu próprio mérito e grandeza, não é? E todos esses momentos foram excepcionais. Hoje, a tarefa coube ao Joshua, né, que nos traz um tema absolutamente novo dentro daquilo que nós temos trabalhado nas experiências museológicas. Já tivemos um momento anterior onde houve RPG, mas esse não era o foco, e com isso eu sei que eu vou aprender muito, espero que todos os interessados, todos os presentes, sejam aqui na sala, quanto através do YouTube, venham a deliciar, né, com essa nova perspectiva que me parece ser um dos elementos de marca da renovação da própria cultura e dos tecidos, principalmente das novas gerações. Então, passo a palavra ao Joshua. Seja bem-vindo, Matheus, e que essa manhã seja uma manhã de enriquecimento de todos nós. Obrigada. Bom dia. Como apresentado, meu nome é Joshua. Sou o desenvolvedor desse projeto para este evento. Como mostrado, o objetivo do evento é mostrar uma metodologia de entretenimento para o ensino, com um conhecimento histórico, metodológico e folclórico. Com algo principal com um RPG de mesa D&D, que é Dungeons and Dragons, que o nosso CEO Matheus vai mostrar como funciona o sistema e ainda criou uma one-shot, uma história curta que vai se passar pela Batalha de Termópilas. E o seu Matheus vai ser o mestre dessa aventura, que vai narrar a história e os personagens envolvidos. E eu serei o jogador que vai interpretar o Reino Leonidas. Com essa prestação em mente, passo a palavra para o Matheus para explicar sobre o sistema e a criação dessa aventura. Desculpem, a gente teve um problema aqui e
meio que ficou preto para o YouTube. Você pode reiniciar, Johnson, em 1 minuto. Iniciar o que exatamente? A sua apresentação. Posso. Pronto, só 1 minutinho, tá? Beleza. Eu acho que é tecnologia a mais, sabe? Mas tudo bem. Pronto. Só 1 minutinho. Já estamos novamente no YouTube, tá? Vocês podem reiniciar, eu peço desculpas, né? O meu computador simplesmente apagou sozinho, né? Mas eu acho que acontece, faz parte dessa vida tecnológica. A palavra é toda de vocês. Bom dia, meu nome, como a pista é Joshua. Sou o desenvolvedor deste projeto. Para este evento, como mostrado, o objetivo do evento é exibir uma metodologia de entretenimento aplicado no ensino, como um acontecimento histórico, mitológico e folclórico. O alvo principal é o sistema de RPG de mesa D&D, Dungeons and Dragons. E o seu Matheus, nosso convidado de hoje, vai explicar o sistema e ainda que uma one-shot, uma categoria de uma aventura culta. Você baseado na batalha de Termópilas, entre espartanos e o exército persa. Por isso, em mente, o mestre Matheus vai narrar a história e ações dos personagens envolvidos na trama, que eu, como jogador, o rei Neoidas, vamos scriptar essa história com essa guerra. Eu passo a palavra para o Sr. Matheus, nosso mestre e convidado de hoje, que vai explicar sobre o sistema e a criação dessa história. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos que estão aqui, tanto no chat quanto no YouTube. Agradecer primeiramente ao Joshua por ter me convidado, também a professora ou doutora. É doutora? A professora mesmo? A professora Regina, por ter abrido esse espaço para me poder mostrar esse hobby que eu cultivo há alguns anos. Não sou muito especialista, mas o que eu puder passar de conteúdo para vocês, eu vou tentar explicar um pouquinho. Bem, vou abrir um slide agora para explicar sobre o que é o RPG, essas coisas. Só um segundo. Deixa eu desligar a câmera para montar lá. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, tranquilo. Sim. Bem, como o Joshua já disse, essa minha apresentação vai ser a respeito de usar o RPG como uma ferramenta para o ensino da história. Mas, antes de mais nada, o que é RPG? A sigla RPG não é nada além, significa roleplay game, ou seja, é um jogo onde cada pessoa, cada participante interage e interpreta entre si. É tipo um teatro, só que neste caso podem acontecer mudanças, acontecer pequenos aleatoriedades causadas por um dado de 20 faces que podem afetar a história. Bem, como eu disse, cada pessoa narra uma pessoa ou um personagem à sua escolha. Eles farão as características do personagem, se é loiro, moreno, se tem olhos azuis, olhos negros, tamanho, porte físico. Mas tudo isso é controlado por uma pessoa, que é responsável por escolher o mundo e o estilo de jogo que será adotado. Este é o DM. O DM
ou Dungeon Mestre, ou Narrador, entre outros apelidos, nomes, é um jogador responsável pela parte mais burocrática do jogo, criando a história, dando também detalhes a respeito do mundo, a respeito de todos os outros personagens que compõem essa história e indicando aos jogadores o que cada uma das ações que eles tomam acabam causando na história. Todos essas regras, essas partes mais burocráticas, é escolhida por ele, mas vai de acordo com o sistema. O sistema é nele onde que a gente encontra todas as regras que podem acontecer nesse jogo. É como na vida real, né? A gente não vai poder encontrar alguém voando e disparando olhos de raio laser à torta direita aí na esquina de casa. Por isso que cada sistema está relacionado a isso. Call of Cthulhu é um desses sistemas. Ele explora um lado mais terror psicológico, numa época em torno da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tormenta é um RPG mais fantasioso, com raças como minotauros, elfos, gnomos, entre outros. GURPS e D&D, que é o meu sistema preferido, eles também acompanham esse mesmo universo do Tormenta, onde representam figuras mais da época medieval fantasiosa, enquanto que Mutantes e Malfeitores também é um sistema onde que, ao invés de ser pessoas comuns, a gente tem super-heróis, para demonstrar que cada sistema tem um tipo de personagem e as regras envolvidas são diferentes para cada um. Bem, a ideia. Como utilizar o RPG para o ensino da história? Bem, para isso, a gente pode pegar diferentes pedaços da história. A gente podia pegar a chegada dos europeus no Brasil, a própria história medieval também como exemplo, demonstrando a cavalaria, as guerras medievais, a ascensão e decaimento de alguns reis. No caso, a gente vai interpretar agora um RPG mais estilo da Antiguidade Clássica, tempo da Grécia, entre outras coisas. Nele, a gente vai pegar como exemplo a Batalha das Termópilas, onde os espartanos e os demais povos da região da Grécia conseguiram enfrentar o temível exército persa numa batalha. Bem, para isso, eu vou usar a ferramenta Roll20. A ferramenta Roll20 é uma ferramenta onde se pode alocar fichas e também utilizá-la para o rolamento de dados, que é o mais comum no RPG, pois ele é que vai... O rolamento de dados é o que pode atestar se uma jogada teve um sucesso ou uma falha. Já que a gente está pegando um contexto mais real, o RPG, quer dizer, o D&D, ele não seria tão bom nesse aspecto, visto que ele considera várias classes, como guerreiros, bardos, magos, e envolve muita magia. E como no mundo real não existe magia, ele não seria muito aplicado. Mas, como eu não tive muito tempo para pensar direito num sistema com novas regras e outras coisas, vamos fazer pequenas adaptações no D&D para poder utilizá-lo para representar essa batalha. Deixa eu fechar aqui. Bem, já vamos para a batalha aqui. O contexto é o seguinte. Tudo começa Tudo se passa por volta do ano de 480. Antes de mais nada,
Já estava querendo pular muito para frente. Desculpa. Bem, essa daqui é a ferramenta Roll20. Nela, a gente pode alocar fichas, igual eu disse. As fichas de D&D que são neste padrão aqui. Vou pegar a ficha do Rei Leão, para dar um exemplo. Na ficha de D&D, a gente adaptou ela para representar um guerreiro espartano aqui. Nele, a gente escolhe a raça do personagem, que no caso seria humano grego, distribui atributos a ele relacionados ao que a gente considera que ele tem. Por exemplo, o espartano, como ele é um guerreiro, ele precisa ser forte, ele precisa ter uma alta destreza, uma constituição também elevada. Ele tem também um conhecimento militar, então a inteligência dele também deve ser levada em conta. A sobrevivência, quer dizer, a sabedoria, que está relacionada a mais entender o universo ao seu redor, saber se portar, sobreviver em ambientes mais fechados, também tem que ser razoavelmente boa, enquanto carisma, que é mais uma atividade de socialização entre os personagens, não precisa ser tão elevada assim, visto que eles são mais focados na guerra. Além disso, a gente também escolhe, quando está fazendo uma ficha de RPG, perícias. O que são essas perícias? São o que eles têm mais eficiência, mais conseguem fazer com melhor qualidade em seus esforços. A gente pode dizer que é o adestrar animais, pois podemos dizer que eles têm um amplo conhecimento em mover-se com bigas e outros animais, apesar de esse não ser muito o caso. O atletismo, visto que eles são fortes e participam de competições. Intimidação, que eles usam para assustar os inimigos. Percepção, que permite a eles ter uma percepção melhor do mundo, ver se o inimigo está realmente afastando ou se ele está tendo uma outra abordagem tática. E a sobrevivência, para poder sobreviver nesses ambientes de conflito. Além disso, na ficha de D&D, a gente tem que colocar uma CA. O que é uma CA? É uma classe de armadura. O quanto que ele é ágil para desviar dos ataques do inimigo, ou o quanto que ele consegue se proteger usando suas armaduras, entre as coisas. Por isso, aqui nesse símbolo aqui do escudinho, a gente tem a CA, os pontos de vida que a gente estipulou para o personagem. Não tem um aspecto real, mas seria melhor construído se fosse desenvolvido um sistema que focasse mais no mundo da antiga Grécia. Também coloquei aqui algumas armas que eram usadas na época, como a lança e a espada curta, a lançadora e a espada que era a chifres, além dele usar escudo e peitoral de bronze, que era o material metal mais resistente na época. Além disso, pode ser colocados na ficha de D&D outros traços, como o nome, a idade. Eu não lembro direito aqui, mas eu acho que ele tinha por volta de 55 anos. A altura dele vão estar no 79. A gente pode ir fazendo isso com os mais diferentes, escolhendo os traços que melhor definem o personagem que a gente quer interpretar. Bem, isso daqui é um exemplo de uma ficha de D&D. Como eu falei, a maior parte das coisas está relacionada ao rolamento de dados. Por isso que aqui nessa barra, no Roll20, há um lugar onde que se pode rolar dados. Por exemplo, desde um D20, que é um dado de 20 faces, até um cubo de 6 faces. Ou
um dado de 10 faces. Hoje eu tô com azar, pode ver que todos os meus dados rolei baixo. Bem, e praticamente sobre o Roll20 é isso. Além disso, para apresentar essa cena que a gente vai demonstrar agora, a gente usou como inspiração a Batalha de Termópilas, como o Joshua também já disse. E para isso, a gente consultou alguns sites históricos a respeito da região para que fosse mais real a conversa entre os personagens e demais situações que poderiam acontecer na época relacionadas à guerra que está por vir. Vou mudar aqui para cá. Josh, se quiser entrar no ouvinte, daqui a pouco eu começo a narrar para você. Deixa eu tentar. Já entrei. Então, obrigado. Vai tentando abrir as fichas aí que você conseguir. Acho que só precisa abrir 3 praticamente. Abre aqui trevas. Vão representar as tropas que participaram do conflito das batalhas da Termópilas. Quando abrir, me fala. Que a gente já começa. Conseguiu abrir? Já. Estou lendo. Tá, beleza. Só um segundo, tá, gente? Conseguiu? Joshua, aí? Ainda? Estou sim. Ah, tá. Se ele tiver dificuldade, pode deixar que eu tento abrir aqui pra vocês. Se não tiver precisando abrir as fichas. Eu já abriu. Falta qual?
Posso começar a narrar, Josh? Não entendi, repita. Posso começar a narrar enquanto você vai abrindo as Pode. coisas? Não ficar muito tempo sem falar nada. Pode começar a narrar. A nossa cena acontece na Grécia. É por volta do ano de 480. A gente começa com a visão de um rapaz. Ele é um rapaz alto, forte, não tanto quanto os demais que estão na frente do palácio. Ele vem a passos rápidos. Ele começa a retirar o capacete que ele possuía na cabeça, coloca ele sobre o peito e dá para ver os olhos dele que ele veio muito rápido. Ele está aparentemente bem cansado. Ele se ajoelha em frente ao seu senhor e fala: Leônidas, meu senhor, foram vistos uma caravana. A gente interceptou eles e eles disseram ser persas. Eles disseram que vêm aqui para fazer uma proposta. Como devemos agir, meu senhor? Bom, o Rei Leônidas, no momento, está utilizando a sua armadura de comandante. Uma armadura de bronze, com seu elmo, os seus itens de acessórios de guerra. E sua aparência física possui um porte físico o bastante para aguentar em longas guerras. E possui barba, bigode, cabelos longos, peitos, todos bem cuidados. O rei aproxima-se do mensageiro e fala: avise os espartanos ficarem atentos a qualquer sinal de hostilidade. Eles perderam a guerra contra Atenas. E pelo seu alerta, não estão possuindo soldados prontos para o combate. Deixam entrar. Vamos ver o que os medos querem. Sim, meu senhor. Ele faz um sinal de reverência colocando a mão sobre o peito e já começa a marchar de novo em direção aonde tal grupo estava vindo. Passa-se algumas horas. Uma grande caravana chega, mais de 100 homens. Nessa caravana, todos os homens vestem roupas bastante extravagantes, panos coloridos, joias enfeitam os rostos e corpos desses homens. Há também feras nunca vistas pelo povo espartano. Ele chega e o diplomata deles se aproxima do rei. Ele sauda o rei, ele fala com uma voz como se já estivesse se sentindo um pouco de superioridade em relação aos espartanos. Ele fala: viemos em paz, viemos trazer uma oferta a você, senhor Leônidas, rei de Esparta. Trouxemos joias, trouxemos ouro, trouxemos prata. Tudo isso com uma oferta generosa do nosso rei Xerxes. E de tudo o que ele pode ofertar para vocês, caso vocês queiram se juntar a nós. Várias cidades já caíram. Eu sei que agora não é muito agradável de mim já oferecer eu sumi a palavra. Só um segundo. Eu sei que vocês não costumam se dar bem com estranhos como a gente. Mas, por essa noite, vamos festejar, vamos aproveitar o dia. Amanhã, a minha proposta será dada a você e tenho certeza que você não irá recusá-la.
Depois disso, houve uma festa, uma pequena festa, onde era possível ver pessoas alegres, bebendo, dançando. Algumas trocas de presente aconteceram também. Até que, e finalmente, o dia se passa, e na manhã seguinte, o Rei Leônidas e o diplomata começam a passear pela cidade de Esparta. O que que o Rei Leônidas, por onde que ele vai guiando esse diplomata? Eu estou guiando o diplomata para a Praça Central, para ele ver os comerciantes trabalhando. E aproveito e passo pelo lado de uns espartanos, onde estão as suas patrulhas semanais. Como é que é o sistema espartano? Como é que as pessoas de lá se portam? Sistema espartano, sistema militar. Eles estão lá prontos para combate, defender suas vidas por bem maior. Os espartanos agem com direito de cidadão, enquanto os comerciantes estão lá para trabalhar, para sustentar com impostos. Ótimo, ótimo. Após passar por construções e ver toda a eficiência de combate e de exemplarismo militar que o espartano possuía, o mesmo diplomata, já com um sorriso no rosto, deixa eu pegar aí, que eu esqueci de colocar a fotinha dele no mapa. Ele chega até o... Ele se aproxima do Rei Leônidas e fala: consigo ver, Rei Leônidas, seu exército é bastante incrível. Entretanto, nosso exército de Xerxes já conquistou um grande número de cidades, cidades e estados em toda a região que ele passou. Seria uma pena ver tão grande fascínio militar cair por terra. Pois tudo que nós pedimos é que você nos ofereça água e terra. Leônidas, faz um teste de história, por favor, para ver se você conhece o que significa água e terra. 19. Você tem certeza do que isso significa? Quando ele fala água e terra, é um símbolo do exército que o povo de Xerxes pede para aqueles que ele quer aliciar, ou que quer prestar submissão ao rei Xerxes, entregar, para assim ele poder ter certeza que aquele povo irá tanto ofertar as coisas que possui, quanto homens, quando for para a guerra, quando for necessário. Sabendo desse contexto, o rei está com a cara furioso, com raiva por achar que os persas são superiores. E fala: há 10 anos atrás, vocês mesmos perderam a guerra contra Atenas. Aqui somos mais fortes pela nossa disciplina de Temer e sem descendente de Hércules. Vocês são simplesmente fracos. E com a derrota teve de Atenas, vocês são nada além de números. Mas veja, meu rei, o exército é muito numeroso. Se vocês entrarem em batalha, choverão flechas e lanças sobre vocês, tantas quantas serão possível cobrir o sol. Então viemos pela sombra. Quando, após ele disser isso, uma mulher muito bonita se aproxima e se coloca do lado do Rei Leônidas. Ela é a mulher dele, uma das. E
Assim que ela se coloca do lado do Heliônidas, o diplomata ele já vê uma chance. Deixa eu ver se ele conhece a história de Esparta. Vou rolar um teste de história aqui. Peso. Aceder a 15. Ele sabe um pouco. Ele sabe que as mulheres de Esparta elas não são como tratadas tão vagamente ou tão desprezadamente como nas demais cidades de Esparta, das demais cidades da época. Mas vendo isso, e vendo que ela se colocou do lado, ele fala assim: como assim uma mulher tem o direito de ficar ao lado do seu marido? Ela deve ficar sempre atrás. O que o Leônidas, ao escutar isso, fala? Você vem pra cá ameaçar o nosso povo de redenção e ainda jogar da minha mulher, que é tão forte que ela dá à luz a guerreiros mais fortes. Beleza. Ele, fala assim, ele começa já a ver que o plano dele deu certo, pois o plano dele, na verdade, não era apenas. Ele sabia que se ele não conseguisse a redenção, a subjugar a espada, subjugar a espada por a conversa, tentando convencê-los a passar pelo lado de Xerxes numa postura mais diplomática, ele sabia que teria que fomentar a guerra. Ele sabia que aquilo era uma forma de provocar a guerra e tanto o povo persa já desejava há 10 anos, pois há 10 anos eles sofreram uma grande perda pelo exército ateniense. E comendo essa chance, ele já pega uma pequena adaga que ele continha embaixo da sua roupa. Fala iniciativa para mim, Josh. Iniciativa é praticamente a ordem de combate, onde cada um. Ô, louco, Josh, você tirou um crítico, parabéns. Iniciativa é como se fosse a ordem de combate. Tipo, quem vai se mover primeiro nesse combate, o que cada um vai acontecer. Como o Josh já tirou um 22 ali, é meio quase que impossível eu conseguir superar ele, então ele vai conseguir fazer a jogada dele primeiro. A iniciativa. O meu foi alto também, mas não o suficiente. O que o Heliônidas vê? O Heliônidas, ele vê aquele mensageiro, ele começa a puxar alguma coisa das suas roupas. O Leônidas vê o que parece ser o começo de um punhal, mas a percepção espartana de guerra é muito superior. O que o rei Leônidas faz? Eu pego a minha espada e eu desfio um golpe, pois esse é um sinal de que realmente perdeu uma guerra. Ótimo. Faz sua jogada de ataque aí. É com a 23. Como ele só estava vestindo casacos de pele, outras coisas, a CD dele era baixa. Só que a armadura dele era 13. Você acertou. Vai querer usar mais alguma coisa no ataque ou vai ser só isso? A tua ficha do Leônidas tem algumas habilidades especiais, visto que ele tem um forte poderio militar. Vai querer utilizar algumas? Não, só dei esse golpe como aviso. Ótimo. Clica aí em espada curta shift no chat do Roll20. De rola o dano que causou no inimigo. 6.
Ele estava tentando puxar, mas a superioridade de combate do povo espartano é muito rápida. Ele vendo a aproximação do inimigo a retirar a espada, ele já, o Heliones já enfia com tudo no lado esquerdo do diplomata a espada. E começa já a sangrar um pouco. Mas ele não caiu. Finalmente, aquele diplomata, ele retira a adaga que ele estava tentando esconder e tenta ir atrás do Heliones, pegar algum ponto vital do Heliones. Ele pega a adaga, vai para cima do Heliones com o lado ainda sangrando, perdendo um pouco da sua força, já esvaindo do seu corpo. Ele vai para cima com a sua adaga e 13. Qual que é a classe de armadura do Heliones? 18. 18. Mas ele foi tentar mirar, mas o Heliones, ele tem a esperteza de combate. O que ele fez para conseguir ou desviar o ataque do inimigo ou defender? Como Heliones é um comandante do exército, ele simplesmente desviou o ataque, apontando na parte da armadura, que é mais resistente. Vai achar que ele é um pacote. Ótimo, ótimo. Não foi o ataque do diplomata, foi extremamente, praticamente ridículo, devido à superioridade de combate do povo espartano. Com isso, ele perde seu turno, mordendo já o lábio um pouquinho. E um pouquinho de espuma já é possível ver saindo do lábio do diplomata persa. Mais alguma coisa? Vai atacar de novo, Heliones? Vendo que ele está lá para tentar te matar de alguma forma? Eu vou atacar. Beleza. (16). Novamente, você acerta, Leônidas. Como é que você quer acertar agora? Dependendo da forma que você matar, atira. Se acertar, você pode até já matar ele. 10 de dano. Se for suficiente para matar ele, o que você vai querer fazer? Cortar a cabeça, para ser como prêmio. Ótimo, perfeito. Narra aí como é que você faz isso. Como o diplomata está fraquinho, caindo sangue, eu só vou até ele, pego a espada com força, corta a garganta. E jogo o corpo dele Perfeito. no bolso. Perfeito. Ótimo. E com o corpo dele caindo, todos já sabiam o que isso e sangue jorrando a cabeça decepada do diplomata, todos já sabiam o que aquele ato significa. É guerra. A guerra iminente estava a eclodir. E passam-se alguns dias, até que a situação começa a mudar um pouco. O campo de batalha se torna outro. Generais, a tropa grega, todos eles começam a já se preparar para uma batalha. Eles sabem que o exército de Xerxes é centenas de vezes, dezenas, 10 ou 100 vezes maior que os seus. Com isso, a única forma de conter o exército de Xerxes, o exército persa, é aproveitando do terreno grego, principalmente da região das Termópilas, onde existe um desfiladeiro, onde boa parte do exército de Xerxes, que era composto tanto por cavalos, o povo te enfrentaria, teriam dificuldade em ultrapassar por ele. Com isso, várias cidades, como Corinto, Atenas e Esparta, mandaram seus melhores soldados para a região dos Termópilas. Lá, eles começaram a se preparar para a guerra.
O começo da batalha se deu com várias baixas do povo persa. Faz um teste de percepção, Heliônidas, só para ver se você sabe por que eles estão caindo. Estão caindo tão fácil. 18. Vocês percebem que muito do povo persa, existem alguns que eram a nata da guerra da elite persa, que não estavam que estavam lutando para valer, enquanto que outros era possível notar que o exército persa ele tinha diversos povos diferentes. Muitos desses povos ainda estavam receosos contra a derrota pelo exército persa e que a perda de sua cultura, de sua linguagem, de todos os seus direitos, que acabaram se tornando peças no exército de Xerxes. E por isso, eles sabiam que estavam lá para morrer e que tal comportamento fazia a eles alvos mais fáceis. E por isso eles morriam primeiro do que os imortais. E com isso acabava que o exército de Atenas, da Grécia, estava ganhando. Até que em certo dia houve uma traição. Um, um grego avisou para os persas de que havia uma passagem que era um atalho que cortava os portões dos Pernópolis. E com isso, o exército persa começou a marchar por uma rota diferente. Ao ver isso, os espartanos falaram para todos os demais que estavam lutando ao lado deles para partir, deixando apenas alguns pelotões. O exército normal do povo grego tinha 7.000, pouco mais 7.000, entre 7.000 e 10.000 homens. Mas depois que houve essa traição, eles debandaram, respeitando as ordens de Leônidas, e partiram para suas terras para pensar numa nova estratégia, enquanto que os 300 de Esparta, somados a outros povos, como os povos de Tebas e Téspios, resolveram ficar no portão e tentar segurar um pouco mais a batalha. Bem, então vamos recomeçar a batalha. Deixa eu rolar a iniciativa. Eu já rolei a iniciativa aqui, tá, Josh? Por causa que é muita gente. Você pode rolar a iniciativa tanto para a do Rei Leônidas, como a dos outros membros da tropa dele. Posso. Vai rolando que eu vou colocando aqui. Essa foi a do Leônidas? Ah, já colocou. Foi. 21, ó bom. Rola mais a dos outros. Se você quiser rolar só um D20 e colocar mais 2 também. E um é 0 e outro é 2. Ok. Rola só mais 2 D20. O primeiro vai representar os arqueiros e o segundo vai representar os que estão carregando escudos também. Ok, esse daí foi bem ruim. Os arqueiros vai ser por último. Ok, então os homens de frente vai ir primeiro e os arqueiros vão ser por último. Deixa eu adicionar aqui na iniciativa. Adicionar. Aqui tirou 17. 17 mais 2, 19. Isso daqui tiraram 3. Sem mais turno.
Um mais dois, três. Ok, galera. Vamos ver quem que começa aqui. Você mesmo, Rei Leônidas. O que você faz? Ao ver aquele contingente enorme de persas que já se aproximando dos portões das Termópilas, o que você faz? Eu comando meu exército. Lanceiros fazem formação de defesa. Arqueiros atacam de longe. Beleza. Rola aí um ataque aí. Ou com lança ou com a outra. A lança que os arqueiros que os espartanos utilizavam. Pode rolar aí. Lança de arremesso. Os Tebas, né? Do Leônidas. Pode pegar a ficha do Leônidas e usar como se fosse um exército inteiro. Os de Tebas vai depois. Eles são 19. Tem alguns. Tem alguns persas que vão ser primeiro. Então pode rolar a lança do Leônidas. Depois a gente vê se já deita um exército. Aí escolhe qual exército você vai querer acertar. Se quiser se mover um quadrado para frente, também pode mexer. O bem que a ficha do Leonidas não tá aqui na bio. É esse daqui, ó. O Na ficha. que foi? Na ficha não tá aqui na bio. Tá vendo que tá escrito lança? Pode usar lança. É que acho que eles não gostavam muito de usar arco, por causa que arco é batalha de longe, guerreiro espartano, que é batalha tate a tate, rosto a rosto. Pode arremessar uma lança, que cada um tem 5 lanças para poder utilizar. Porque meu Rubens bugou aqui, não tá aqui na bio a ficha. Deixa eu abrir a ficha do Leônidas então. Abriu agora? Viu? Perfeito. Pode utilizar lança para arremessar ela sobre o sol. 11. Vai querer utilizar alguma das técnicas dos espartanos? Não. Não. Quando você dispara, quando o exército de leões dispara as flechas, a lança, vocês veem que muitos dos atacantes ainda estavam longe. E com isso, ocorreram algumas marchas, mas não suficientes para derrotar um pelotão, o pelotão que estava mais à frente. Os próximos são os de Tebas, quer dizer, os persas. Eles já, um dos comandantes já fala assim: arqueiros, ao meu comando, façam chover flechas sobre esses. Façam chover flechas sobre esses guerreiros medíocres. Eles vai preparação, pode ir Tebas de novo. Quando chegar na vez do Imortal, pode rolar um ataque pro Tebas, ou o que eles quiser fazer. O Tebas vai se mover para perto do inimigo. Beleza, perfeito. É um ou dois? Pode mexer os dois. Cada um vai atacar com um, mas considera os dois. É como se eles tivessem entrado junto. Vai usar flash? Esse daí tem arqueiro. Não, esse daí não tem, esse daí é o da frente. Esse daí é lança também. Pode arremessar as lanças. Aí pode rolar 2 vezes. O primeiro acerta. O segundo, qual que você vai querer acertar? Essa que tá mais na frente? Os dois pegaram ou só um pegou? Os dois pegaram. Então eu quero jogar nesse aqui e nesse. Ok. Pode rolar os danos. Acho que não.
7 e 13. Perfeito. Com isso, já é possível notar, assim que o ataque dos espartanos, ele foi uma forma de abrir a brecha para próximos ataques dos povos aliados deles. E com isso, você vê um pelotão inteiro sendo dizimado, levando tantas flechadas que eles acabam caindo. Esse primeiro aqui já foi. Finalmente, um dos imortais, eles se movem duas vezes, se movem para frente e o líder deles já fala: chover flechas! E toca um berrante que é possível escutar ele em todo o redor das Termópilas. E com isso, dois dos arqueiros que estavam já preparados de suas ações já vão disparar flechas. E aqui, Medos, arco longo, 19. E o segundo, 7. O primeiro foi suficiente para passar pelas barreiras e escudos que estavam na frente, causando 7 de dano. Pode ser nos Leônidas mesmo. Certo. 7. Eu vou dividir a vida na metade, por causa que senão ia ser muito longo a batalha. Então, quando chegar a 20, tu acaba, e quando chegar a 9 a 10 dos Tebas e 10 dos arqueiros, acaba a batalha. Beleza. Esse mortal se moveu, esse daqui também se move para frente, tomando uma posição que foi daqueles que caíram em batalha. Para tirar os corpos deles aqui. Vocês veem, há muito sangue, há cheiro de corpos caindo ao chão. Quer dizer, é cheiros de sangue no chão e corpos caem um atrás do outro. É uma cena bem triste, bem emocionante. Mas para o povo espartano, aquilo está sendo revigorante ao invés de assustador. E com isso, mais tropas começam a se mover em direção. Um se move, outro se move, outro se move, outro se move, outro se move. Todos vai se mover nessa rodada. Isso. Outro se move. Sobram os arqueiros que estavam lá no fundo. O que eles fazem? A vez deles já. Eu dou a ordem. Prepara para atacar a primeira fileira de inimigos. Beleza. Dale. O primeiro foi bem fraco. Não foi suficiente para derrotar um pelotão. Segundo, você está muito longe. Aparentemente, o vento na região e a forma do desfiladeiro também está afetando o povo, os aliados, pois eles estão batendo os paredões e muitos dos ataques com flechas estão sendo inefetivos. Aparentemente, se você tentar chegar um pouco mais perto, talvez possa ajudar. Leônidas, sua vez. Eu saco a minha espada e eu ataco o que está na minha frente. Beleza. Você vê que esse que está na tua frente, ele está bem mais armadurado do que os primeiros que vocês enfrentaram. Aparentemente, esses daí são um dos exércitos dos imortais. A nata do exército persa. $15 eu acho que é o suficiente para acertar. É sim, suficiente. Dá-lhe 9 de dano.
Menos 9. Vai querer fazer mais alguma coisa? Vai usar alguma das habilidades especiais? Não, só preparar uma reação de defesa usando o escudo. Perfeito. Ótimo. Essa primeira equipe do M2, dos medos, eles já começam a puxar flechas e a mirar para cima. Aparentemente, eles vão se preparar para chover flechas novamente. E o primeiro dispara. Arco longo. (17) acertou. Ele vai querer acertar esse daqui de baixo. Ataque. 4 de dano. Ok, tem 15 agora. Segundo. Ai, apertei errado. Com arco longo, vai mirando de cima. 19 também, acertou. 10 de dano. Vocês percebem que depois de... Aparentemente o vento está a favor do povo persa, pois eles conseguem passar o desfiladeiro com as flechas e atingir um exército que estava na frente do povo de Tebas. E eles acabam caindo perante o alvejamento das flechas. Então esse daqui teu já foi. A vez do de cima. Agora. Sua vez. O que esse daí vai fazer? Vai arremessar flecha de novo ou vai se mover para trás? Recuando. Ele vai pegar a lança usando as duas mãos. Vai falar. Vamos até o fim. Perfeito. Após essas palavras, o povo, todos os espartanos, começam a se sentir mais inspirados, mais motivados a vencer. Agora as tuas jogadas vão ter vantagem. Acertou. 4. 4 é suficiente para fazer cair mais um do grupo dos imortais. Mas assim que um grupo dos imortais cai, outro já toma o seu lugar. Pois é assim que são os imortais. Eles se movem e, aproveitando da movimentação que os Tebas fizeram, eles tentam acertar os Tebas. Vamos ver se acertam. Esses são imortais. Imortais atacam com a Short Sword. Eles pegam uma espada. Ô, louco, relei tudo errado aqui, pera um minuto. Mais 55. Eu rolei 19 no dado. Pegou. 7. Eles aproveitam da queda dos outros aliados, que eles estão mais enfraquecidos mentalmente por verem vários de seus companheiros caindo. Eles fazem o povo de Tebas cair. Eles caem, né? Tomam 7 de dano, cara. Mais uma tropa acaba caindo. E a movimentação não cessa. Novamente, flechas são disparadas, agora contra o exército espartano. Cadê? Então, quantos que vão disparar a flecha? Agora vamos disparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 flechadas. Arco longo. Esse daqui vai pegar. Esse daqui não pega. Esse pega.
Mas o primeiro tem que rolar com desvantagem, né? Então o primeiro não pegou. Por que o primeiro não pegou, Rei Leônidas? O primeiro foi esse de 13 aqui, não teve esse 24. Por que teve... Por que o primeiro não foi pego? Por que o primeiro no ataque das flechadas não entrou? Falei agora certo. Eu estava defendendo o escudo. Enquanto o arqueiro Facote, eu peguei no escudo e defendi os meus soldados que estavam atrás. Perfeito. A formação que os espartanos escolhiam proteger os seus aliados como se fossem realmente irmãos ou pessoas especiais para eles não queriam perder nenhum espartano. E com isso, eles montavam quase como uma parede com seus escudos, e com isso conseguiu proteger o primeiro ataque, que para qualquer outro exército seria um ataque mortal, de tantas flechas que foram alvejadas contra eles. Mas mesmo assim, eles acabaram sofrendo algumas baixas. Vamos ver quanto vai ser de baixa. 2, 4, 4, mais 3, 8. Acho que caiu o Leônidas também. Após a queda do Leônidas, a batalha começou a virar, pois os espartanos eram praticamente a última linha de defesa que eles tinham a favor da região grega. Pois assim que eles caíram, os demais persas começaram a correr em direção aos remanescentes que estavam à sua frente. E com isso, marchando sobre seus cavalos, entre outras coisas, eles passaram por cima do corpo de Leônidas, decapitaram, levaram ela de presente para o rei Xerxes e partiram em direção a Atenas e as demais cidades gregas. Mas, apesar dessa vitória ter sido um ponto positivo para o povo persa, como se fosse um veneno, isso acabou por levar ao fim do exército persa alguns meses depois, pois o tempo que o Leônidas conseguiu segurar o povo persa foi preciso para possibilitar a saída do povo de Atenas e demais regiões da Grécia para o mar. E com isso, após a tropa dos persas entrarem em Atenas, incendiarem, pôr fogo, quebrar tudo lá, eles acabaram sendo cercados por, por uma forte tropa marítima que acabava derrotando todas as embarcações persas que eles possuíam, fazendo todos os mantimentos e outras demais necessidades que o povo persa tinha a ruir, cair ao chão. E com isso, teve fim a Batalha das Termópilas e, consequentemente, o fim da batalha para os persas, com a queda deles. Bem, foi isso, gente. Aparentemente, esses dois aqui sobraram, mas depois de um tempo eles acabaram caindo também. E é isso, pessoal. Foi essa a instalação da Batalha das Termópilas. Muito obrigado por participarem. E foi um prazer poder ajudar você, Joshua, no que eu pude ajudar. Se eu errei alguma coisinha, se eu falei alguma bobagem, eu já peço desculpa. Certo? Mas estamos aí para responder qualquer pergunta que vocês tiverem também, né, relacionado ao RPG, outras coisas. Deixa eu abrir a câmera aqui, fechar lá. Parar a transmissão. Só um segundo.
Aí, voltei. É isso. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho sobre o que é o RPG, passado um pouquinho, tentando transmitir. É um pouquinho difícil, é um pouquinho transmitir a emoção aqui, mas que dava, eu tentei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar. Se tá aberto para o que vocês quiserem saber de mim. Joshua, você Pronto. quer dizer alguma coisa ou eu posso começar a fazer pergunta? Eu ia já passar a palavra para a professora. Já tem uma pergunta no chat aqui no YouTube, mas daqui a pouco eu faço. Ótimo. Tá. Já eu faço. Com a palavra, professora. Tá certo. Eu acompanhei e é um novo mundo, né? Isso aí eu já comecei dizendo logo de cara. Para mim inclusive foi a primeira vez que eu vi como é que o jogo acontece. Aí a minha pergunta é se esses jogos, na sua maioria, são jogos de estratégia. E a outra, peraí, e aí outra coisa é o seguinte, se os jogadores, eles têm que conhecer os seus personagens ou as informações que estão naquela ficha são as únicas informações que o jogador tem. Porque me pareceu o seguinte, que de certa forma se cria um perfil psicológico de cada um dos personagens e o jogador deve agir de acordo com esse perfil psicológico, é isso? Isso, perfeitamente. Cada jogador, ele vai interpretar, ele cria seu personagem do seu jeito. Se ele quiser fazer um personagem mais carismático, que conversa mais, que tenta enrolar o povo na lábia, ele pode fazer, manipulando a mente das outras pessoas, dos jogadores. Enquanto que se um jogador estiver mais focado em sobreviver, em pensar estrategicamente, ele também pode usar isso a seu favor. Mas, como a senhora mesmo disse, eles necessariamente têm que conhecer um pouco sobre a estratégia que eles vão aplicar, as regras do mundo, como eu disse, que o DM, o sistema mandam, e eles que criam, eles que escolhem a abordagem que eles vão querer. Em relação à primeira pergunta, que é sobre ser mais estratégico, essas coisas assim, depende do RPG que estiver enfrentando. Por exemplo, o D&D ele é mais relacionado à batalha. Storytelling, que é um dos sistemas de RPG também existe, eles são mais relacionados a não tanto a batalha, mas a situações, a informações, possibilidades, exploração, enigmas que podem ser influenciados, que podem ser tanto resolvidos ou pelo personagem, com algumas lógicas do mestre, ou o jogador mesmo ter uma sacada genial e com isso conseguir resolver aquele enigma que foi proposto pelo mestre. Mais alguma pergunta? Tem sim. Da audiência do YouTube tem uma pergunta. Lucas? A pergunta ao Matheus, certo? Você poderia falar de como o RPG poderia contribuir como ação educativa? Você já teve alguma experiência desse tipo, relacionada a alguma visita ou algum evento do tipo? Bem, em relação à segunda pergunta, eu praticamente não tive nenhum contato com a influência educativa no RPG, pois... tá, depois respondo essa pergunta aí. Pois a minha cidadezinha é muito pequenininha, ou tudo é nada, mas na minha cidade aqui, praticamente é pouca gente que joga. Agora, com a pandemia, diminuiu ainda mais, pois o povo ficou mais... teve que ficar mais em casa, né? Aí não pode reunir, pois boa parte das
convívio, das batalhas, dos jogos que ocorrem, esses ocorrem preferencialmente com personagens, com os jogadores se encontrando cara a cara, para poder interpretar, ver as expressões que cada jogador está fazendo, se divertir um pouco mais. Bem, a respeito da primeira pergunta, que é o quanto que o RPG pode ajudar, ou situações que pode ser usadas para mostrar e para mostrar a história, a gente pode falar a respeito de alguns RPGs que existem. Tem um RPG que acho que fala sobre os jesuítas, os bandeirantes e outros personagens da história brasileira. E cada um, a gente dá para inventar histórias, fazer pequenas missões, escolher os personagens. Por exemplo, os jesuítas, eles podem ter uma missão que é proteger um símbolo sagrado, uma estátua de um santo que eles estão tentando levar para um lugar, e no meio desse lugar tem diferentes tribos indígenas que podem atacar, que podem acabar modificando o curso da história, e com isso a gente pode aprender um pouco mais sobre a história que aconteceu na região, o tipo de pensamento que o povo tinha, se colocar no lugar do personagem e ver quais são as ações que ele vem tomar para essa batalha, esse conflito, se resolver da melhor forma possível, sem que acaba caindo ou perdendo o seu precioso tesouro ou a sua missão ser um fracasso. E assim a gente conseguir transmitir um pouco da informação para os alunos ou as demais pessoas que estiverem interessadas na história. Perfeito, perfeito. Retornando à pergunta sobre usar o RPG como método de ensino, essa questão não foi levada além, digamos assim. Depois dos anos 2000, teve vários trabalhos acadêmicos, incluindo um que eu tive uma experiência bastante agradável por estudo, que é pelo trabalho de mestrado do Victor Bito Persotti, na Universidade de Ciências Humanas e Sociais, em Porto. Se quiser, posso disponibilizar o arquivo em grupo. Com esse aqui, ele mostrou referências e a prática do ensino de RPG em situações como tanto o histórico, tanto interdisciplinaridade e a solução de outras áreas de saber. Professora Regina. Tá certo. Eu coloquei no chat e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, não é? Existe uma linha da história e da teoria da história que vai trabalhar com história conjectural. E a história conjectural é exatamente isso, não é? Quer dizer, nós termos as possibilidades e desenvolvermos interpretações dos dados históricos que podem, na realidade, não trabalhar no passado, mas trabalhar para o futuro, no sentido de nós temos uma dada situação, se isso, aquilo ou aquilo outro acontecer, o que poderá gerar, né? Então, aí está o elemento de conjectura, quer dizer, de suposições. E eu acho isso interessante porque isso vai poder levar o aluno de história, ou as pessoas mesmo, quer dizer, qualquer público, a pensar as possibilidades das relações de causa e efeito, mas uma relação de causa e efeito com múltiplas possibilidades e não elementos lineares, né? Então,
você tem várias camadas de interpretação da história. E eu achei essa perspectiva muito interessante, porque ela tem muito a ver com aquilo que nós hoje entendemos em termos de interpretação de dados, não é? Quer dizer, cada um de nós, especialmente na humanidade, ou mesmo nas ciências, aí eu brinco e digo que são ciências duras, né? Nas ciências puras, nós que não somos das ciências puras, temos a ideia de que os princípios e os paradigmas vão encaminhar para uma solução só, mas nós percebemos que, de acordo com as teorias, as mesmas sequências, vamos dizer, na área da química, as mesmas sequências, elas podem vir a dar interpretações diferentes, o que significa que a aplicação desse conhecimento muda. Olha aí a astrofísica, olha aí a própria microscopia eletrônica e outras áreas das ciências que nós, das ciências humanas, não lidamos com elas, né? Em relação, eu acho que o Matheus e o Joshua colocaram bem, e a perspectiva é boa. Há uma dificuldade que é esse nosso estranhamento com essas ferramentas que alguns jovens, né, e eu brinco e digo que é uma coisa geracional, que vocês têm mais ou menos naturalizados. E que, por exemplo, para minha geração é algo completamente estranho e eu teria que estudar muito para entender esse funcionamento. Eu estava o tempo todo pensando, por que o Joshua não pegou aqueles 2 exércitos que estavam lá atrás e jogou para frente, porque seria o que eu teria feito, né? Dava também. O que estava impedindo isso? Quer dizer, essas discussões... E aí eu pergunto, essas discussões, elas surgem depois? Surgem, pode surgir. Vocês analisam as estratégias dos jogos, como é que eles funcionaram ou não funcionaram? Porque tudo bem, tem o dado, mas... Sim, tem o dado. Ele pode influenciar bastante nos resultados da partida, mas também é a estratégia do jogador. Tipo, na última sessão que eu joguei, não era com o Joshua, não, era com outros jogadores, um jogador, ele acabou não morrendo, ele ficou com 0 de vida no primeiro confronto, e assim ele não podia, ele praticamente ficou lá dormindo na sala, na primeira sala, onde aconteceu na primeira cena, enquanto os outros foram pra frente. Eu até falei pra eles, ó, gente, aconteceu tal coisa, se vocês quiserem descansar aí, recuperar um pouquinho o ponto de vida, pode ficar tranquilo que dá pra esperar um pouquinho, tá? Pra ficar aí, ninguém tá sofrendo lá fora, ninguém tá morrendo lá fora. Eles falaram, não, a gente vai continuar. E eles foram continuando, ou praticamente o primeiro jogador, que ficou com 0, ele não fez mais nada, ele ficou lá só expectando, enquanto os outros foram morrendo. E foi uma jogada errada de um jogador, por causa que ele tinha uma habilidade de cura. Ele podia curar um dos aliados dele, e esse outro aliado, ele também tinha uma habilidade de cura, que fazia reviver aos pouquinhos os outros aliados. Com isso, ele conseguiria puxar de volta o companheiro dele, levantar o companheiro dele e eles ir pra frente. Ou igual eu dei também a opção deles, eles podiam continuar parado e esperar um pouquinho, aguentar, esperar o aliado deles recuperar uns pouco de ponto de vida, para assim continuar lutando. Ou seja, eles, por muito pouco, eles não morreram pro chefão, pois eles estavam bem avariados já das outras partes que aconteceu. Aí eles conseguiram sobreviver. Foi bem difícil, né, de sobreviver. Tipo, ficou só um, eram 6 jogadores, só um sobreviveu no final. E se ele errasse o último ataque, era fim pra pare, ia perder a partida. Mas, pela sorte,
No último dado, ele conseguiu um sucesso crítico e acabou com o inimigo, acabando a batalha. E por essa estratégia que eles tomou, eles podiam dar muito errado? Podia. Podia dar tudo certo? Podia também. Há várias possibilidades diferentes que podem levar ao fim da história. Então E a estratégia aí deles, e eu considerei errado, mas no fim deu certo. E comento também a estratégia que eu usei no Leonidas, na guerra, foi usando a estratégia da proteção da tartaruga, que são vários lanceiros usando escudo para se proteger das flechas. E quando os arqueiros estavam lá atrás, qual é o motivo disso? Porque os arqueiros na Idade Média tinham o poder bastante para atacar de longe para reduzir o número de exércitos. Só por causa dessa função que seria uma ótima vantagem. Sim, ele jogou certo nisso aí. Os arqueiros realmente tinham que ficar mais para trás, enquanto que o povo de lança e de escudo devia ficar mais frente para poder acertar com mais facilidade os inimigos, enquanto que os arqueiros ficavam na retaguarda e atirando nas flechas que poderiam estar vindo. Ou seja, matar, acertar 1, 2, 3, tá bom. O que eles conseguirem matar, tá bom. Aí vai aliviando um pouco o combate na frente. Enquanto que os outros vão chegando, eles vão atacando flecha, e com isso eles não sofrem muitas baixas e ao mesmo tempo conseguem gerar uma queda no exército adversário. Então até que a estratégia dele foi boa, sim. Não vou negar que foi ruim, não. Ele tá certinho. Agora eu vou falar aqui da minha percepção aqui como espectador, ok? Eu vi o que eu mais gostei foi da parte em que é possível montar o perfil psicológico do personagem, certo? Porque principalmente para o ensino de história é possível não somente construir um perfil psicológico, mas reconstituir, por exemplo, né, dentro de uma sala de aula, reconstituir a personalidade de um político, por exemplo, de um líder militar, de um chefe de batalhão, né, de um diplomata, seja quem for o personagem, mas é possível não somente construir, mas reconstituir também. Né? Eu acho isso muito interessante porque mexe também na lógica das relações de poder dentro da história, né? A todo momento há um entendimento durante a partida, eu estava olhando, há um entendimento através de hierarquia, de posição, né? De responsabilidade por ações, né? Vocês acabaram de dizer que sempre há uma discussão do que deu errado, o que poderia ter dado certo, o que não deu, mas funcionou, né? Essa relação e justamente aí que a Regina entra com a ideia da ação, né, e consequência, né? Eu achei isso fundamental, né? Eu já consigo imaginar perfeitamente integrando o educativo de um museu, né? Seria espetacular ter essa experiência, né? Principalmente para quem não joga. Por exemplo, eu não jogo, eu não conheço também nada, porém eu já consigo me entender dentro do jogo. Eu já conseguia me perceber ali qual personagem faria qual personagem e qual posição, dado as minhas características psicológicas, eu ocuparia, né? Porque a gente acaba espelhando a gente, né, na criação, né? E eu achei sensacional. É como brincar, é a criatura brincando de criador, né? Aí. Eu estava aqui, não, eu estava aqui aproveitando, né, essa deixa que o Lucas deu, pensando o seguinte: vamos dizer que você tem uma situação de um museu histórico, não é? Que no caso é um museu temático, e nesse museu você
E aí eu pergunto para vocês, o que é que se faria? Se elaboraria as fichas, se estabeleceria esse contexto de um jogo dentro de uma determinada época, trabalhando, e aí o pesquisador, o historiador iria trabalhar as possibilidades, ou esse jogo, você tendo os perfis dos personagens, você não necessitaria necessariamente desse embasamento histórico, ou seja, desse outro lado que seria o quê? De indução, né? De indução de possibilidades históricas. Como é que vocês veem isso? Porque veja só, qual é a minha posição? Uma pessoa que entende superficialmente o que é isso, né? Eu percebi que nós temos a possibilidade de usar programas de computador que já tem todo uma estrutura para que o jogo se desenvolva, mas eu também estou percebendo que esse jogo, o RPG, esse roleplay, ele pode acontecer de uma outra forma, que é desenvolvendo, de repente, um tabuleiro com cartas e coisas assim. Sim. Então, como é que vocês entendem isso? Você quer falar, Josh? Eu falo. Posso falar. Bom, o objetivo do RPG foi claramente mostrar uma metodologia de entretenimento com conhecimento. Até criei uma conta no Instagram, se eu posso possibilitar o link para vocês entrar e estudar mais a fundo. Pois bem, qual é a intuição? A intuição é introduzir um método para que o professor, a instituição, colocasse um contexto. Não importa se é contexto exatamente histórico ou de alguma situação, como eu quero interpretar como se eu fosse um poeta no momento grego. Mas eu precisava estudar para ver qual é o pensamento grego e como é as poesias epopeias. Com isso, eu podia me inserir na história como um personagem e interagir naquele universo, como se eu fazia parte. E com isso, a gente poderia interagir mais na história, como se eu estivesse vivendo aquela história realmente. Como você vai interpretar, você possui sua psicológica, você possui sua própria história. Isso também mostra-se na mitologia. Se você é muito devoto ao seu Deus, você pode canalizar o domínio. Eu sou um devoto de Thor, por exemplo. Eu poderia voar e poderia fazer o que o Thor gosta, que é proteger Asgard. E também o folclore também para entender sobre a cultura local. Já estou aqui pensando em um desafio. Vamos no Gemato criar uma citação do jogo. Pronto, então pelo que eu entendi, o RPG não fica restrito à internet, né? Ele é presencial também, ele é físico, material, né? Sim, ele pode ser material, tanto virtual. Claro que nesse contexto de pandemia, atualmente está sendo virtual. Eu me lembrei de uma coisa. Qual é a relação do RPG? Eu faço umas conexões mesmo malucas de vez em quando. Qual é a relação do RPG com o cosplay? Ou não tem nenhuma? Ou pode ter cosplay na forma presencial de RPG? Tem sim, tem que ver. Tipo,
qual que é a melhor forma de você interpretar um personagem? É colocando-se no papel do personagem. Por exemplo, se você é um meio elfo, que tem orelhas pontudas, o rosto um pouco mais fino, umas pinturas mais extravagantes no seu rosto, você pode transmitir melhor as informações, teu pensamento, o que você quer transparecer para os outros participantes, o que você está querendo mostrar através dos seus gestos, dos seus maniqueísmos, dos seus rostos, da sua fala. E com isso, o cosplay pode influenciar positivamente, pois assim você fica mais próximo do seu personagem e consegue mostrar com mais clareza o que você quer demonstrar com isso. Por exemplo, um bárbaro, que é alguém que vai lutar com mais pensamento, não pensando, mas com instinto mesmo, ter uma representação, vindo mais a caráter, vir com roupas mais rasgadas, mais tatuagens, colares com dentes de animais, outras coisas. Claro, cosmético, não é dente de uma verdade, não. Calma aí, não precisa ficar bravo, não. Pode vir e fantasiado a caráter e ir pra frente. Mostrar tanto o personagem quanto você tão ligado, tão psicológica quanto fisicamente. Daí que é um ponto importante também. Tem também em relação às raças. Cada raça tem uma relação diferente uma da outra. Como os elfos, que são superiores, e quando os anões, que são baixinhos, eles gostam muito de ouro e de uma boa cerveja. Com essas características em relação às raças e a comparação com uma raça da outra, ajuda na interpretação e a ajudar no seu próprio cosplay. O Joshua poderia somente repetir quem é o personagem que gosta de uma boa cerveja? Não. Ah, não? A gente vai dar um jeito, né, Regina, de transformar o Eduardo num anão para o nosso RPG. No nosso RPG, a gente vai ter que colocar, nós vamos criar tudo gigante, nós temos que nos tornar gigantes e transformar ou então a gente tem que colocar temos que trabalhar via Asterix, né? Criar a situação do Asterix e o nosso Eduardo é o Obelix com um caneco de cerveja ali. Exato. É o nosso mestre da cerveja. E ele é o nosso mestre da cerveja mesmo, né? Estamos, inclusive, eles estão desenvolvendo a produção de hidromel, estão lá fazendo grandes testes, e aí em Sobral, né? Então, gente, que coisa... Pronto, uma porta que se abre para novas perspectivas. Parabéns, Joshua, por ter pensado esse momento. Muito obrigada, Matheus, pela disposição, pela tranquilidade. Teve momentos que é aquela coisa, o estranhamento, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, você fica olhando assim, ué, e agora? Né? Então, é estranho, mas essa ideia da simulação do jogo nos permitiu entender as possibilidades, né? E é para isso que a gente está aqui, para conversar, para trocar ideias, e principalmente para desenvolver novas perspectivas, porque as transformações da contemporaneidade são muito aceleradas nesse exato momento, não é? E as situações adversas. Então, toda perspectiva de abertura, de nós nos reinventarmos
é muito bem-vinda, principalmente do meu ponto de vista. Eu espero que pessoas ligadas a museus, não só aqui, mas aqui que eu digo no Brasil, mas fora do Brasil, que venham a assistir esse nosso momento, entendam as possibilidades que estão sendo apontadas aqui. Muito obrigada e parabéns. Muitos parabéns, isso foi muito massa. Olha aí, termo bem velho, né? Muito massa. Como não temos mais perguntas nos chats, eu gostaria de saber se o Matheus e o Joshua têm mais algo a acrescentar, né? E deixaria o espaço aberto para eles se apresentarem, né? Apontarem onde é possível encontrar vocês, né? Quem tem interesse, principalmente em jogar, né? Quem possa, por onde pode encontrar vocês, porque eu acho fundamental esse acesso, eu acho muito importante a necessidade de trabalhar as possibilidades, né? A necessidade de mostrar as ações, né? Independente da mídia que seja, ok? E agradecer, dar os parabéns ao Matheus. Fiquei aqui viajando nas ideias, certo? Parabéns ao Joshua pela iniciativa, pela a escolha do tema, né? E deixo a palavra com vocês, certo? Em nome do GEMAP, o GEMAP agradece aos dois, agradece a todos os participantes, a audiência do YouTube, ok? Deixo a palavra com vocês. Valeu, obrigado. Obrigado pela Regina, pelo Joshua. Você é Lucas, né? Também está aqui ajudando a gente. Obrigado por tudo. Bem, em relação ao e-mail e as outras formas de contato, depois eu peço para o Joshua passar para vocês. Eu estou aqui para agradecer a vocês por ceder esse espaço, para a gente falar um pouquinho sobre nossa cultura, essas coisas do gênero. É isso. Muito obrigado a todos vocês que também acompanharam no YouTube. E a gente está aí. Qualquer dúvida também pode me procurar. Eu vou passar o contato para o Josh, depois eu passo para vocês. E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida que eu errei, deixei por acaso aí, eu peço que vocês como é que chama? Desconsidera. Mas é isso. Estamos aí para ajudar. Se eu conseguir puxar o de vocês para o meu mundo, melhor ainda. Bom, do meu lado, eu só tenho que agradecer literalmente a todo mundo, principalmente para o professor e os coordenadores que me apoiaram e me ajudaram ao máximo. E o Matheus por aceitar o convite, pois eu só me aprofundei realmente no RPG na prática por conta dele. E de alguns mestres também. Só tenho que agradecer ao máximo que eu tive. Se mais alguém tem algo a acrescentar, antes da gente encerrar. Não, acho que não. Então, fica isso. Muito obrigada. Só lembrando, né? E eu acho que você se desculpou demais, Matheus. O Matheus é de outra área, completamente diferente, não é? Da área das engenharias, não é isso? Então, aí não é meu foco muito a história, mas que eu consegui tentar passar. Eu consegui lembrar um pouquinho da minha informação. E tentando relembrar também um pouco o material da internet, mas nem sei se estava tudo certo também. Não, eu acho isso, quer dizer, eu acho que vocês dois assumiram um desafio desafiante, né? Que nos revelou exatamente a possibilidade de algo que está aí, não é?
e como ele pode ser usado, como ele pode ser trabalhado, abriu uma perspectiva, e eu acho que é isso, vocês estão de parabéns. É importante, inclusive, dizer isso, né? Quer dizer, o Joshua está no terceiro semestre do curso de História. Sim, só que atualmente eu estou em 2 disciplinas suas. Pois é, eu sei. Foi por isso que eu perguntei se era o terceiro, porque, né, essa disciplina já é do quarto semestre, né? Então, quer dizer, são perspectivas diferentes, são ainda processos iniciais de reflexão, e que nesse exato momento já aponta para possibilidades que nem sempre são percebidas, né? Eu não sei até que ponto você pode usar o RPG na tua vida futura, no sentido das engenharias, mas de repente até tem como, né? E eu acho isso maravilhoso, não só do ponto de vista pedagógico, mas porque a inovação científica se faz da abertura das nossas próprias possibilidades criativas, e principalmente da nossa coragem de ousar, né? E essa coragem, ela demanda coragem, persistência e principalmente uma espécie de deixar de mão a avaliação externa. Nós temos que ter certeza daquilo que nós queremos para inovar, continuar, persistir, né? Então, eu acho que vocês dois nos trouxeram uma possibilidade maravilhosa, e eu só tenho que agradecer. Antes de terminar, eu queria abrir um espaço de divulgação de um canal que me ajudou a ter certo interesse nesse estudo, que é o canal de RPG Planet, e foi que deu início o meu interesse de jogar e de estudar sobre isso. Esse canal, ele mostra algumas campanhas também, que se ninguém conhece ou quer conhecer, pode ser uma boa ideia. E também explica a história de alguns personagens, monstros e a influência que teve. Pode ajudar a entender melhor sobre as influências multiculturalistas que temos hoje em dia. Pronto. Eu agradeço demais, certo? O GEMAP, como um todo, agradece demais, dá os parabéns à desenvoltura dos dois, certo? Foi maestral. E só avisando, antes de encerrar esse bate-papo, já às 14 horas de hoje, teremos mais uma mesa redonda, que é os Sons do Coração, Música e Memória. Uma conversa sobre a reprodução musical com Almir Martins e Denis Mello, professor Denis Mello, né? E às 4, logo após o encerramento, a gente já vem com música de novo, certo? Às 16 horas temos Sons do Coração, Cantar Vinícius de Moraes e a Arca de Noé, ok? Nos vemos lá, certo? Agradeço demais ao público. E é isso aí. Muito obrigado.